castelo forte é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre, esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é, de forma simples e bíblica, falarmos acerca do conteúdo das Escrituras Sagradas, o que ela aborda, o propósito e finalidade dela para as nossas vidas, e também discutir alguns assuntos pertinentes à nossa atualidade e qual que é o ponto de vista bíblico acerca desses assuntos. Se você é novo no canal, você é muito bem-vindo. Aos que já são inscritos, o meu agradecimento, pois estamos aí em 89 inscritos. E eu quero dizer a todos que já são inscritos, que acompanham esse trabalho, esse canal, que eu não estive postando vídeos durante esses tempos porque eu estava aqui sem internet na minha casa. Então, por esse motivo, não foi possível eu postar nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo novo, mas estarei retornando. Inclusive, o que nós vamos iniciar através desse vídeo é um tema a qual um inscrito do canal me pediu, que é falar sobre os assuntos do Apocalipse. Já quero até antecipar que não vai ser um assunto curto, porque não tem como resumir de forma tão sintética esse tipo de assunto, porque vai abordar muitos temas, dentre os quais eu vou daqui a pouco falar de alguns aqui para vocês que nós iremos falar nesta maratona de vídeos, e por isso vai ser uma sequência um pouco grande, mas peço a sua colaboração, você que tem interesse, curiosidade, por mais que não seja de nenhuma religião, seja um ateu ou não creia em nada, mas que tem curiosidade, interesse em querer saber o que o conteúdo bíblico tem a dizer acerca das últimas coisas, essa maratona de vídeos será excelente para você. E o que nós vamos abordar de uma forma geral dentro desse tema, que é conhecido também como escatologia. A tradução dessa palavra, escatologia, significa doutrina, tratado ou ensino das últimas coisas. Ou seja, nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos. O que a Bíblia fala sobre isso? E dentro desse tema, é muito comum, na nossa atualidade, nós vemos duas coisas que elas são um pouco extremas. Nós vamos ver os escatomaníacos e os escatofóbicos. O que quer dizer uma palavra, outra palavra? Bom, as pessoas que são conhecidas como escatomaníacos são pessoas que associam tudo o que está acontecendo na nossa atualidade, desde a parte política, social, financeira, moral, tudo que está acontecendo ao redor do mundo, especificamente no seu país, todos esses pontos eles são automaticamente por essa pessoa vinculado ao fim, ao que a Bíblia diz sobre o fim e tudo que vai se acontecendo, como nós vivemos alguns problemas na nossa sociedade, no mundo hoje, tudo isso é pego e é associado ao fim. É daí que nascem muitas teorias que são conhecidas como teorias da conspiração, onde alguns falam de Illuminati, agenda global, e por aí vai. Essas pessoas elas são conhecidas como escatomaníacas porque elas têm o costume, o hábito de associar tudo ao fim. E em contrapartida, nós temos já aquelas pessoas que têm medo, aversão de falar sobre o fim de todas as coisas, de falar sobre o que está contido no Apocalipse, ou o que as Escrituras dizem acerca do fim. Pessoas que têm um receio tão grande acerca dessas coisas que, ao pegar as Escrituras, elas costumam dizer, olha, eu leio qualquer parte das Escrituras. Eu leio o Antigo Testamento, leio o Novo Testamento, mas não me peça para ler Apocalipse, porque eu morro de medo. Eu tenho pavor desse livro.
De certa forma, essas pessoas elas têm dentro do seu coração um medo de saber o que vai se acontecer, o que se sucederá no fim. E essas pessoas elas são até conhecidas como escatofóbicos. Claro que aqui são dois termos que eu estou utilizando somente para explicar esses dois extremos, de que há pessoas que associam tudo ao fim e há pessoas que têm medo ou que não querem saber exatamente de nada que está relacionado ao fim de todas as coisas. Então este tema que nós vamos abordar aqui, ele tem como propósito e finalidade tratarmos de tudo isso à luz das Escrituras. O que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a dizer acerca desses acontecimentos. E para os vídeos que acontecerão aí, quais serão os temas que nós iremos abordar aí no decorrer dessa sequência de vídeos sobre os assuntos do Apocalipse? Nós vamos falar primeiramente sobre os sinais da vinda de Jesus, aquilo que vai anteceder a vinda de Jesus. Afinal de contas, Jesus virá, e se virá, o que vai acontecer antes? O que as Escrituras nos falam acerca da vinda de Jesus? Vai ter alguma coisa antes? Não vai ter? Nós vamos abordar esse tipo de tema. Uma outra coisa que nós iremos falar também é sobre o arrebatamento e a segunda fase da vinda de Jesus. Este assunto é um assunto que acredito que tomará até um pouco mais de tempo, porque eu quero me prender somente ao conteúdo bíblico. Mas mesmo me prendendo ao conteúdo bíblico, não vou poder deixar de falar sobre algumas coisas, alguns pensamentos, linhas de pensamentos acerca dessa questão, que é o arrebatamento e a segunda fase da vinda de Cristo. Nós vamos também falar sobre a grande tribulação. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse tipo de tema, o que ele quer dizer, por que grande tribulação, ou o que é tribulação, em que momento isso se aplicará, ou se isso vai se aplicar, o que as Escrituras dizem acerca desse tipo de assunto, o que permeará dentro desse estágio, o que a Bíblia diz sobre isso. É sobre isso que nós vamos tratar. Vamos falar também sobre as ressurreições. Caso você não saiba, a Bíblia ela fala sobre a ressurreição. Nós temos o próprio Jesus Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E o que isso tem a ver com os assuntos do Apocalipse? Será que eu vou ressuscitar? Não vou ressuscitar? A ressurreição ela existe? Não existe? O que a Bíblia diz? É sobre isso também que nós vamos falar dentro desse pacote de assuntos do Apocalipse. E nós também vamos abordar a questão do milênio, do juízo final e da eternidade, que também são assuntos que estão inseridos no Apocalipse e que de uma forma simples, através desses vídeos, eu quero, com a ajuda de Cristo e na direção dele, te ajudar a entender. Desde já, esse vídeo ele é para apresentar este assunto. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses tipos de temas, eu já peço que você deixe aqui nos comentários, que você dê a sua opinião, o que você acha, ou qual que é a dúvida que você tem diante desses pontos a qual eu falei aqui, que no decorrer de todo o trabalho que nós fomos fazendo, eu vou buscar responder de uma forma simples também para você que tem interesse em saber sobre esses tipos de temas. Eu conto com a sua participação. Se você gostou desse vídeo de apresentação, deixa o seu like, compartilha com algum amigo seu nas redes sociais, pelo seu WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para apoiar esse canal. E se tem alguma ideia de assunto, de tema que podemos abordar do conteúdo bíblico neste canal, a sua opinião ela é muito importante. Desde já eu agradeço a todos e que Deus em Cristo vos abençoe.